Vamos saber quem está participando conosco agora. Nós temos aqui na tela a nossa participação. É o Murilo de Souza, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ele diz o seguinte: olá, o pequeno produtor consegue o financiamento CPR? Onde eu procuro? Então o Murilo se posicionou aqui, está querendo saber sobre CPR, como que isso vai funcionar. E olha, para responder essa questão, que eu sei que não é só do Murilo, mas de diversos produtores rurais pelo país, eu vou até São Paulo agora, vou conversar com o Walter Pulga Júnior, que recebe ali convidado para explicar para o Murilo e para todos nós como que o produtor rural, o pequeno produtor, pode ou não ter acesso a CPR. Pulga. Olha, Fabiano, é uma questão, a princípio, simples, mas lógico, exige aí do produtor, né, um mínimo de estrutura e conhecimento da emissão desses papéis. A CPR existe há mais de 20 anos, é amplamente utilizada. Mas agora nós temos aqui, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, o Bolsa Agro CPR, que serve para registrar as CPRs e dar segurança jurídica, lógico, para esse papel. Quem coordena esse projeto é Carlos Widonski, conhecido no mercado financeiro, já atuou na antiga BMF, hoje B3, conhece profundamente as operações do mercado, tem uma ampla experiência, está coordenando esse projeto aqui. Então eu vou repassar a pergunta do Murilo Ângelo de Souza. O pequeno produtor pode conseguir financiamento através de CPR? E essa é a pergunta que eu faço para o Carlos. Carlos, o pequeno produtor também tem vez para tentar conseguir financiar seu trabalho através de uma CPR? Qualquer produtor hoje, Pulga, tem condições de emitir uma CPR. O que a gente sempre leva em consideração é o produtor, primeiro, ele tem que estar muito bem organizado para ele poder emitir um título, o qual o credor se sinta confortável em adquirir aquele título. Precisa deixar bem claro que a Bolsa Agro CPR, ela não é um local de negociação da CPR, ela é simplesmente um facilitador de uma emissão de uma CPR. Então, caro produtor, caso você queira emitir uma CPR, eu aconselho que você entre em contato com os nossos corretores, onde eles poderão, né, arrumar um financiador para esse título chamado CPR. Lógico, eles vão fazer uma série de perguntas, vão ter que ser as garantias para que possam fornecer financiamento para você. E a questão da CPR em si, a emissão é bem simples, mas desde que ela tenha todo o amparo legal, que nem as nossas têm, e tenha todo o respaldo de que aquele emissor está sabendo o que está fazendo, ou seja, estou colocando em troca de um financiamento, um talhão, um número de sacas, ou até, que nós já emitimos, já falamos nesse programa, de uma emissão de boi, que nós já tivemos. Bom, então, que fique claro, o pequeno produtor também pode fazer. Agora, há uma norma, há uma legislação básica para a emissão de uma CPR. Às vezes, o produtor emite essa CPR para quem fornece insumos para ele, sejam sementes, defensivos agrícolas, adubo, isso é muito comum. É usado para garantir, vamos dizer, operações de barter, que é a troca de insumos por produtos, né? Isso é comum no mercado, não, Carlos? Muito comum, muito comum. Temos falado com todas as indústrias de insumos, né, as agroquímicas, todas elas acho muito interessantes, já estão, inclusive, em fase de final de emissão de CPRs, né, falando com os grandes produtores, onde elas acham extremamente importante essa diminuição de prazo com o amparo legal que é o Bolsa Agro CPR. Então, produtor, caso você tenha uma agroquímica ou até mesmo aquelas revendas que estejam dispostas a fazer um barter, pode aí entrar em contato com as nossas corretoras ou até mesmo com a gente aqui na BBM, que daremos todo o respaldo para ele poder emitir a sua CPR, tanto a revenda quanto o produtor em si. Bom, e é importante conseguir também um financiador, seja ele um fornecedor de insumos, no caso de barter, que é uma troca, né, de insumos por
produtos, mas um investidor pessoa física, por exemplo. Aliás, há um incentivo, né? Pessoa física que investir em CPR tem isenção de imposto de renda. É um incentivo que a legislação dá para que o investidor, né, pessoa física, uma pessoa que queira investir dinheiro, aceite uma CPR de um produtor e receba, lógico, uma rentabilidade por isso. Ele pagaria, estaria isento de imposto de renda, pagaria praticamente nada por essa emissão. Lógico, é preciso registrar. E a facilidade da BBM, Fabiano, isso é importante ressaltar também para o senhor Ângelo aí de Governador Valadares, é que a facilidade que a BBM desenvolveu é de que tudo pode ser feito eletronicamente. Lógico, é preciso ter os documentos escaneados, devidamente registrados, assinatura eletrônica, mas difícil é a primeira. Depois que fez a primeira, fica muito mais fácil, não, Carlos? Bem mais fácil. Inclusive, a gente, quando hoje mesmo tiver uma reunião com um novo produtor, um novo emissor, né, que a gente está falando que é de gado de novo, e ele se surpreendeu, né, falando, poxa vida, mas é tão simples assim? É bem simples. E ela é eletrônica, então, que nem bem falou o Puga, ela é totalmente digitalizada com assinatura eletrônica, com o e-token é possível você emitir uma CPR que nem nós emitimos a semana passada, em 22 minutos. É uma coisa assim, bem interessante, porque esse mesmo emissor ele falou, olha, eu demorava 20, 30 dias para emitir uma CPR, e eu, com todos os documentos, que nem a gente já salientou, é possível emitir uma CPR em menos de meia hora. Bom, respondendo à pergunta do seu Murilo Ângelo de Souza, de Valadares, de Governador Valadares, lá em Minas Gerais, o pequeno produtor pode sim conseguir se financiar, facilitar a obtenção de recursos através de CPR. É preciso se organizar. E vamos repetir, né? A primeira é um pouco complicada, como tudo que é feito, né? Para o pequeno produtor é feito devagar. A primeira é complicada. A segunda, a terceira já entra num sistema. Aí fica muito mais fácil. Passamos o recado, Carlinhos? Acho que é isso aí. Não tenho receio em emitir uma CPR eletrônica. Ela é muito simples e ela é um facilitador para todos os produtores rurais aqui do Brasil. Bom, eu encerro por aqui essa nossa participação, Fabiano, é com você. Tá certo, obrigado, Puga. Um grande abraço aos dois. E aí, respondendo o questionamento do produtor rural, do nosso telespectador Murilo, que quis saber como fazer, se o pequeno produtor pode ter uma CPR, está respondido, você pode participar conosco, mande suas perguntas no 67 99656 2266. Olha, eu vou trazer agora uma reportagem, eu estive ontem aqui numa empresa privada que está realizando no Mato Grosso do Sul, indo em municípios, né, e trabalhando com algumas palestras para mostrar ao produtor como conseguir recurso financeiro para a produção fora o plano agrícola pecuário. Aliás, plano agrícola pecuário para muitos é algo, e esse ano a gente já começou a ver isso, começa a ser reduzido. Veja agora como é que isso pode ser feito e como que o produtor rural está se preparando e como que o mercado financeiro também se prepara para essa nova situação. Uma das situações que temos acompanhado no país é a busca e oferta de novas modalidades de financiamento agrícola e pecuário. O ano de 2019 é marcado por uma mudança forte no mercado, no qual se inicia uma abrangência menor do plano agrícola pecuário e a entrada de novos atores no cenário. E a questão é, quais são as alternativas à disposição dos produtores rurais? Na verdade, o mercado de crédito hoje ele tem mudado bastante, né? Antes a gente tinha uma série de linhas subsidiadas, um grande afluxo de investimento por parte de bancos, sobretudo bancos públicos, muitos bancos, enfim, privados também participando no setor. E o que a gente vê cada vez mais é que assim, esse recurso ele está mais escasso. Então, a gente tem visto como uma natural migração de fundo de investimento o mercado de capitais. Então, o mercado de capitais tem se mostrado como a natural alternativa de funding, de captação para o produtor, enfim, para o agente do agronegócio. É bem verdade que tem muitos hoje bancos tentando voltar um pouco para o segmento, mas a gente acha que isso ainda é um pouco incipiente. Assim, você tem algumas grandes casas tentando voltar para o setor, mas ainda nos parece que o mercado de capitais é talvez hoje a grande solução para o mercado, sobretudo com as operações de CRA, e que trazem, obviamente, embora por muitas vezes não tenham a mesma solidez de taxa que teria
com o crédito privado nos bancos ou com o que os produtores estariam acostumados, ainda se mostra uma excelente relação custo-benefício. Para Renê Xavier, que atua na área de investimentos, hoje há claro processo de mudança na disposição de recursos para financiamento da safra. Hoje está acontecendo todo um processo de desbancarização no mercado financeiro que facilita o acesso ao crédito do produtor rural. Mas ele tem que entender que ele precisa estar organizado, tanto judicialmente, até como economicamente, no financeiro dele tem que estar organizado, para ele estar preparado a tomar um crédito mais barato. Por exemplo, dar um exemplo para vocês, lá nos Estados Unidos, o americano, ele não planta um pé de soja, um pé de milho, sem fazer um travamento no mercado de futuros em Chicago. Aqui são pouquíssimos produtores rurais que fazem isso. Isso ajuda a reduzir as incertezas de volatilidade de preço e facilita, inclusive, o banco a dar uma condição melhor para ele. Então, tem a questão de travamento de preço, que ele pode utilizar o mercado financeiro, uma governança corporativa instituída em contrato social dentro da empresa dele, adequada também com um processo sucessório, inclusive para quem ele vai passar ali o bastão para o filho, para o primo, enfim. Então, tudo isso é indicativo para ele poder se utilizar desse processo natural que está acontecendo de desbancarização, tá, para tomar um crédito barato no mercado de capitais. Na esteira das mudanças, há novidades em torno de recursos financeiros voltados ao produtor, mas que exigem um novo ordenamento. A gente está vendo agora uma movimentação justamente pela diminuição do crédito pelo BNDES e o Plano Safra, que tá com uma taxa que não está mais tão atrativa. A gente está vendo os produtores rurais, né, e o agronegócio como um todo em busca de novas captações, novas formas de investimentos, né. Com isso, a gente viu uma crescente, um aumento aqui no mercado de capitais, que são as emissões de CRA, nada mais é do que o investidor, pessoa física, um institucional, investir diretamente, né, no produtor e via essas emissões de CRA. E agora a gente está tendo uma novidade também, que são as formas de captação via fundos de investimento. Tá? Então, são fundos de investimento que estão buscando créditos mais arriscados, digamos assim, justamente para ter mais rentabilidade, porque a taxa de juros caiu, então tendo uma rentabilidade aí de 6% ao ano, não tá sendo tão suficiente para os investidores, então eles estão buscando créditos mais arriscados e com isso, eles colocando esse recurso num fundo de investimento, o fundo de investimento empresta diretamente ao produtor, tá? Mas essa forma de captação, tanto o mercado de capitais quanto os fundos de investimento, eles exigem uma governança corporativa um pouco melhor e uma obtenção, por exemplo, é necessário os produtores terem balanço, terem uma organização um pouco maior, tá? Então isso acaba até dificultando um pouco esse crédito, mas a gente vê uma movimentação deles tendo essa consciência e começando a se estruturar mais para a obtenção desses créditos.